Vamos falar de coisa boa. Falar do homem, né? O execrável Zack Snyder. Por que as pessoas odeiam tanto esse cara? Simples. Porque ele segue o que eu chamo de um certo tipo de tradicionalismo no cinema. Perceba, dentro do cinema, dentro da arte, de modo geral, dentro da cultura, principalmente na área filosófica, existem os autores, existem os artistas que seguem uma certa linha de raciocínio, certa linha argumentativa, certa linha cultural, assim, certa linha de coisas nesse sentido, que ela segue uma tradição. Um exemplo, os comunistas seguem a linha tradicional que é criada por Marx, né? Os marxistas, né? Aí tem os marxistas, aí tem dentro do comunismo já tem o marxismo, tem leninismo, tem os caras quatro que seguem a linha do Marx, querendo ou não, né? O feminismo tem a linha tradicionalista dele, o catolicismo tem a linha tradicionalista, e tem dentro do catolicismo também tem os tradicionais, os ortodoxos, seriam os. Nossa, esqueci, tem mais um que eu esqueci. E judaísmo também. Só que o Zack Snyder, ele é protestante, ele é de uma religião. Qual o nome aqui? Ciência cristã. É uma religião. Vou pegar aqui. É uma religião protestante que. Eu vou pegar exatamente aqui o contexto. É uma mistura de ciência com. Ciência no sentido. Como é que direi? Ciência no sentido mais direto, né? Com crença na espiritualidade, na, na espiritualidade cristã, na metafísica cristã. E ele sabe exatamente como os heróis devem agir no mundo, assim, digamos assim. Nesse sentido, como os heróis, o que os heróis representam, né? E os heróis, nos quadrinhos, representam a, o mitos. O mito, né? Que é o quê? Dentro da religião cristã, existe o mito. Mito. Como é que é a palavra? Existe o mito. Só que as pessoas acham que o mito é mentira. Só que tem três coisas que as pessoas não que as pessoas não reconhecem aí, que é existe o mito, a mentira, a verdade e mito, não. Existe não é mito não. Existe a verdade, a mentira e a falsidade. O mito não tá nenhuma das duas últimas, né, que é falsidade e mentira. Porque mito significa algo que tá numa até dentro do. Você pega até o dicionário, ele vai explicar que é relacionado a algo fantástico. E ser algo fantástico não necessariamente significa que algo é mentira ou é falso. Não. Ser algo fantástico significa que aquilo tem um pode ter acontecido aquilo, só que não daquela forma, né? É uma, como é que fala, uma extrapolação, uma coisa. Tem aquele negócio da área teológica lá, eu esqueci a palavra agora.
aí tem uma extrapolação, tem um aumento da história. Só que essas histórias simultaneamente são universais e são universais e por ser universal, todo mundo reconheceria aqueles heróis, aquela história. Um exemplo muito simples. Superman, que é um herói, tanto que tem na teoria herói solar, ele é literalmente o herói mais solar de todos. Por quê? O poder dele vem de onde? Do Sol. E ele, sendo o poder dele vindo do Sol, né? Ele tem o superpoder, o homem mais forte do mundo, com tudo, só que ele só tem uma fraqueza, que é a Kryptonita, é uma pedra, que é natural do planeta dele, né? Mas, mas nesse sentido, ele, o Superman, ele tem a mitologia a mitologia em torno dele, né? O Superman, ele, tanto que eu acredito que a Lois Lane, ela representa, ela não deveria representar aquilo que eles querem que ela represente, que é a forma humana do Superman. Como assim? O Superman, ele tem a dualidade dele. Ele tenta ser humano e o tenta ser humano e tenta ser o Superman, no caso, o Kal-El, né? Ele tenta ser o Clark Kent e o Kal-El. E no meio disso, ele é o Superman. O Superman é só um título. O Superman é o título dele como herói, como um deus. Clark Kent é o título, é o nome dele adotivo na Terra. E o Kal-El é o nome de batismo dele. O nome de batismo dele é o Kal-El. Tanto que ele nasce de um milagre, ele nasce da mulher. Tanto que você pode perceber, lá no Krypton, ele todas as crianças, né, pelo menos no filme do Zack Snyder, que é inspirado naquele quadrinho Os Homens de Aço, né? Eu acho que é Homens de Aço. Os Homens. Acho que é Homens de Aço. Os Homens de Aço. HQ. Ah, tem HQ, ó. Homem de Aço. Superman, o Homem de Aço. Que é ele inspirado nessa HQ, os filmes do Snyder. The Man of Steel. O Homem de Aço, né? Que fala. É inspirado nessa HQ. O Homem de Aço. Tem a HQ Os Homens de Aço, né? É porque eu confundi, ó. Tem a HQ Os Homens de Aço e tem a HQ O Homem de Aço. A HQ Os Homens de Aço é dos 952, a história reboot dele. O Homem de Aço é uma graphic novel, né? E ele inspirou a história desse quadrinho, né? Dessa HQ. O multiverso mudou para sempre após o épico evento da crise nas infinitas terras, onde uma vez havia um número incalculável de terras com muitas e diferentes versões do Superman. Agora havia apenas uma terra e um homem de aço. Esse foi o início de uma nova era para o Superman, com as relações entre Clark Kent, seus amigos, sua família e seus inimigos reexaminados e voltados para um público moderno. E nessa HQ e no filme ele tenta retratar a história do Superman ali da maneira mais mitológica possível, né? Ele nasce é o simbolismo inverso da Virgem Maria, né? Na Virgem Maria, Jesus nasceu de quê? De uma virgem, né? Já, já o filme do Snyder, ele não nasceu de uma virgem. Tanto que as pessoas no filme, eles se tornaram castas. Porque eles não precisavam mais daquilo. Eles estavam, como é que fala? Eles dominaram a libido e não precisava mais daquilo, porque as crianças estavam nascendo pelo meio da técnica, pela tecnognose. E pela tecnognose,
e como ele precisava, pelo que eu entendi, posso estar errado, mas como eles precisavam de muita energia, o planeta implodir. E o Kal-El, o Jor-El, aliás, ele, ele calculou, fez o cálculo lá e deu data X até o planeta explodir e deu no que deu. Ele sabia que ia explodir. Então, o Superman nasce dessa mulher, a mãe dele, e, e ele E ele nasce basicamente de um milagre, né? Que é um milagre, não um milagre, milagre, como, por exemplo, é descrito na Bíblia, mas um milagre, digamos assim, mais gnóstico, né? Que é a inversão, né? Gnose é a inversão de símbolos. Tanto que, tanto que Jesus nasce de uma virgem. Ele lá não, ele nasce de uma mulher mesmo, da forma mais natural possível, né? E, e ele não somente é um milagre para Krypton, porque ele é o último kryptoniano, depois a gente descobre que tem mais, mas ele é o último da linha de El e da linhagem de El, e ele é mandado para a Terra, que é um planeta onde tinha o Sol jovem e onde ele poderia viver normalmente, mas tipo assim, ele fica nessa dualidade. Ele descobre depois que ele não foi mandado, tanto que no filme do novo do no filme novo do daquele merda lá, o Gun, o Kal-El, inclusive o Jor-El, né? O Jor-El, ele, o Jor-El, ele é meio dúbio, né, nesse sentido, pois ele deixa entender, acho que foi até direto, na verdade, né, que o Kal-El deveria ser o novo, o, quer dizer, o Kal-El deveria dominar aquele planeta, né, e fazer o máximo de filhos possível, deturpando ainda mais esse simbolismo de Salvador, de mitológico dele, ou seja, ele voltaria novamente ao. Já voltou, né? Porque teve a inversão e teve a outra inversão, né? A inversão primeira foi a castidade. Como a castidade não era necessária, então ele nasceu de uma mulher que não era mais virgem, né? Quer dizer, a castidade não era mais necessária, a libido não era mais necessária, eles dominaram a libido e a castidade se tornou predominante. E aí nesse nascimento do Kal-El, ele nasceu de uma mulher que não era mais virgem, né? Ele não nasceu pela meio da técnica, né? Reino da Manhã. Essa capa do Reino da Manhã é massa pra caramba, é doida, velho. Muito boa. E, e nesse sentido, ele veio pra. Como é que é? Eu já até me perdi. Ele vem, né, pra Terra e olha que engraçado. Tem sempre a simbologia. Porque tem tanta coisa bíblica dentro da DC, mano? Você pode ver, Trindade. Eu li a HQ dos 952, o colecionador pega uma parte da cidade de Metrópolis, que é Nova. Aquele bagulho. Troia, Nova Troia. Ele pega a Nova Troia, que é grego, né? Que é um nome do grego, e, e ele pega uma parte do planeta, essa parte específica do planeta. Ele poderia pegar qualquer parte do mundo, mas ele pegou Nova Troia. Vamos pôr aí. E, e, e ele pega isso e dentro do HQ ele fala que é o planeta 200 e não sei das quantas de 333 planetas. Exatamente 333 planetas. Eu achei interessante isso aí. Porque simboliza perfeição, primeiramente, e,
E é o mais engraçado, que é um. Que dentro da HQ, né? É uma inversão, né? Porque simboliza criatividade, crescimento, orientação espiritual, apoio divino, equilíbrio, basicamente, equilíbrio. E, e lá o engraçado é que é 333, porque ele queria 333 partes, né? 333 planetas, aliás, e, e dentro desses 333 aí simboliza o equilíbrio, né? Ah, é, deixa eu lembrar aqui agora. O Zack Snyder. O Zack Snyder, ele pegou muito bem o sentido da cosmovisão. Ele conseguiu juntar a cosmovisão, o imaginário, a cosmovisão não, o imaginário da DC com o imaginário que ele já havia estabelecido. Porque as pessoas mas aí pega, as pessoas falam bosta pra caralho do cara, né, velho? O cara que mais lê HQ dentro do não somente dentro do set, mas fora do set, ele lê HQ pra caralho, ele sabe das histórias de das histórias da DC, mano. Ele sabe que o imaginário da DC é judaico. Tanto é que ele pega o imaginário judaico da DC e consegue juntar com o imaginário judaico da DC, consegue juntar com o imaginário cristão, querendo ou não, pós-moderno dele, mas ele ainda tem. Mas ele ainda cristão, né? Ele consegue juntar, velho. Ele pega o imaginário. Ele conseguiu juntar gregos e troianos, cara, dentro da. Ele conseguiu juntar gregos e troianos, porque todo mundo reconhece que que o judaísmo, tanto que as pessoas falam que ele é judaico-cristão, né? Mas não é judaico-cristão, ou é judaico ou é cristão, porque judaísmo é um outro tipo de cosmovisão. Por mais que acreditem em Deus, eles não acreditam em Cristo, basicamente. Então, que acabou, né? Acabou por aí, para começar. Mas o cristão acredita em Cristo e o judeu não. É só isso. Ele acredita que eles sabem que Jesus veio à Terra, mas ele não acredita da forma que o cristão veio, que o cristão acha, né? E ele conseguiu juntar o imaginário judaico com o imaginário cristão, cara. Porque dentro ali você pode perceber que não somente pela forma, mas pela fórmula que ele fez. Ele tem um. é, ah, acho que eu vou achar aqui, ó. Isso aqui, ó. Um negócio aqui, ó. Isso aqui, ó, que assemelha muito ao. Acho que. Tá no Facebook. Que assemelha muito, cara, ao. O cara vai até comentar ali, ó. Assemelha muito ao negócio dos judeus, cara. O cara aqui, ó. Aqui, ó. Bosta. Aqui, ó. Essa árvore é a árvore da vida da Cabala. E começa de baixo e termina no topo. Ou seja, começa daqui, ó. Onde onde nasce o bebê kryptoniano. Eu não entendi até hoje por que o Batman estaria dando vida ao bebê. Aí vai subindo, subindo, subindo até chegar no Superman. E a Equitas aqui eu acho que ou é grego ou é grego ou é latim. É grego, né? É grego. Latim. Pelo que entendi, ele ia juntar todos os heróis e no final de tudo iria fazer
a junção de todos os heróis, criando assim a Liga da Justiça séria. Não aquela Liga da Justiça. Quer dizer, já aquela Liga da Justiça do filme do Zack Snyder, né? Mas a Liga da Justiça, como a gente reconhece hoje, com aqueles trocentos heróis que existem, né? Não somente o clássico, né? Que é o Superman, os Super Amigos, né? O Superman, Superman, o Batman, Mulher Maravilha, Aquaman. Não, todos, todos, todos os heróis, desde o A até o Z, tá ligado? Até os heróis classe A, dos heróis classe A até os heróis classe Z. E, e é engraçado é, que ele consegue juntar isso num filme e ele foi sabotado, cara. Foi sabotado. Porque eu não entendi o porquê eles queriam sabotar, mas a minha dedução é que eles sabotaram porque existe uma guerra, não guerra no sentido cultural também, né, mas também no sentido espiritual, porque esse pessoal da DC, como todos sabemos, eles são usurários, querem dinheiro. Mas eles não somente querem dinheiro. Olha que engraçado. Os filmes do Snyder bateram bilheteria maiores que esses novos filmes e séries que estão saindo agora. E até se você fizer aquele, aquele negócio, atualizar, né, os valores monetários daquela época pra cá, vai dar mais dinheiro ainda. E porque teve inflação, né? Então, assim, pela obviedade, né, pela lógica, óbvio que ia dar mais dinheiro. Mas, mas é engraçado, eles fizeram isso e não deixaram o cara fazer o universo dele, cara. Que era um universo que ia juntar, como o pessoal, como uma galera fala aí, ele ia juntar a nova mitologia do século XXI, tá ligado? Século XX pro XXI, né, também. Que é os heróis, que são os heróis. Porque dentro da Igreja Católica, por mais que exista os milagres ainda, exista o mitos dentro da Igreja Católica, existe o mitos, né? Apesar de existir vários fiéis, o que mais junta gente no mundo hoje é no sentido de fé mesmo, não no sentido de fé, mas não no sentido de fé mesmo, mas não no sentido puramente sei, patológico, não seria, né, essa palavra. Não, é moralista, né? Tanto que eles estão querendo empurrar moral, mas, enfim, é outra história. Mas o que junta mais pessoas hoje em dia, tanto esquerda, quanto direita, quanto centro, quanto pessoas protestantes, católicas, judeus, islâmicos, são histórias em quadrinhos. São filmes de histórias em quadrinhos. Basicamente isso que junta hoje, mas também são histórias em quadrinhos, porque isso daí junta as pessoas. Tanto que quem é fã mesmo do negócio, é eu nunca sei essa porra dessa palavra, estracizado, acho que é assim, estracizado, ostracizado, é com O, né? Eles têm afastamento, eles se afastam do grupo comum. Tanto que hoje o pessoal acusa de incel, de nerdola, de não sei das quantas, pessoas normais, pessoas que têm uma vida de incel, né, celibatário involuntário, né, de celibato, que querem é, ser reconhecidas, não ser reconhecidas, né, que querem histórias
que, que toquem a vida, que toquem eles assim como Jesus tocou a vida, tocou na alma, né, no caso, desses santos da Igreja Católica, dos doutores, das freiras, como é que chama? Dos santos, né, da igreja. Tanto que, sim, isso toca na alma da pessoa. Só que existem outras pessoas que não têm o mesmo tesão, digamos assim, pelo, pelo, pelo universo que é os quadrinhos, as HQs, tanto ocidentais quanto orientais, não tem esse mesmo, essa mesma coisa, esse mesmo tesão, essa mesma energia que eles têm. Porque você percebe que eles querem dinheiro. E a partir do momento que deu dinheiro, a partir do momento que a usura entra, a usura faz, faz com que isso perca sentido. Isso perca sentido, tanto na fórmula do bagulho, quanto na forma também. Você pode perceber que o novo Superman, ele é todo errado, tanto na forma quanto na fórmula, porque ele pega a forma dos heróis, do herói Superman. Nossa, tá 3, cara. Não, quero ver, comparar aqui, peraí. Acho que não mostra, não. Não mostra, não. Mas eu olhei aqui o negócio de números, de avaliação, mas tá 3, não sei das quantas, não sei se é bom, se é ruim, mas enfim. Eu não gosto de olhar essas coisas. Ele pega o Superman, como por exemplo a cueca por cima da calça, que é a forma, né? A cueca por cima da calça, o S, é, o, essa coisa mais. Como é que direi? Mais. Nossa, esqueci a palavra, mais. Vergonhosa, digamos assim, do herói. E eleva a 10ª potência, porque o herói nesse filme, ele não é herói, ele é coadjuvante do próprio filme. Ele não entendia exatamente. Eu entendi, na verdade, o que o cara quer fazer, mas eu não entendi exatamente o que o Gunn quis fazer, né? Eu sei, ele quer inverter o papel do herói Superman. Ele não quer mais o herói, ele não quer o herói mitológico. Ele quer o herói que se pareça com ele. Por quê? O Superman do Snyder, ele não se parece com ninguém terrestre, porque ele é um alienígena. Ele não tem que parecer com ninguém terrestre, ele tem que parecer um alienígena mesmo. O que é um alienígena? Alguém fora de. Não somente da Terra, alguém fora do planeta, né? Mas alguém também fora de grupos. Ele se parece, o Superman novo, do novo não, o antigo Superman, o Homem de Aço, ele se parece com essas pessoas que eu descrevi. Essas pessoas que são ostracizadas, as pessoas que são deixadas de lado, que são estranhas, que são alienígenas. Ele tenta se encontrar no mundo, ele tem a luz e tem a sombra dele, não somente a sombra dele por ser o Batman, mas a sombra dele por ele também ter esse quê maligno dentro dele. Ele não é totalmente bom, porque ele é humano e ele é alienígena simultaneamente. E ele é um deus simultaneamente. Esse novo Superman, ele não é um deus, ele não é homem, ele não é alienígena. Ele, ele não é um deus, ele não é um homem, ele não é alienígena, ele é basicamente a forma mentes, na verdade, não somente Superman, mas principalmente Superman, ele é basicamente a forma mentes de um pós-moderno tarado, que é o Gunn, James Gunn, que não respeita
ele não respeita teleologia dos heróis. Ou seja, a teleologia dos heróis, ou seja, o Superman, que era para ser o maior herói do mundo, ele apanha o filme todo. Ele, que era para ser um cara casto, que era para ser um homem perfeito, que não tem a libido dominante dele, ele domina a própria libido, é capaz de dar luz. Dentro do filme existem piadocas de mau gosto, que não faz sentido. Existe a degeneração sexual, pois, tipo assim, não importa se a pessoa é linda. A pessoa pode ser bonita ou o que for, mas a beleza não tá no corpo da pessoa, não tá tá na forma que ela age. E os personagens agem como degenerados pós-modernos de um maníaco tarado. Coisa que o Zack Snyder conseguiu suprir, né? Suprir não, mas conseguiu cobrir, no caso. Porque o Zack Snyder, por mais que ele seja cristão, tenha conseguido, né, colocar o Homem de Aço como um símbolo, tanto cristão quanto judaico, no cinema, ele ainda levava, tanto que depois eu falo, ele ainda levava a idiosincrasias de um pós-moderno, mas ele não era degenerado, ele sabia o que estava fazendo. Tanto que no filme existe aquela mulher que tá só pra bonito, que é uma gostosa do caralho. Aquela mulher loira lá, loira, gostosa. Esqueci o nome. Tipo, a prima dele, né? Que é uma gostosa do cara, mas tem essa mulher, essa porra dessa loira peituda aqui. Loira peituda, loira peituda. Que você percebe, olha, por mais que exista isso aqui nos quadrinhos, isso não é o principal do quadrinho. Isso aqui não é o principal do quadrinho. Exista mulheres perfeitas, homens perfeitos, não é o principal dos quadrinhos. O principal dos quadrinhos é o mitos, é como, como os heróis agiriam se eles existissem, né? O que eles fariam. A forma mentes deles não é dessa forma, a forma mentes deles é casta, e por mais que exista isso, a castidade ainda existe, cara. Não tem insinuação. Ou é ou não é aquilo. Não é porque a Mulher Maravilha tem aquele corpo que ela é uma degenerada que age pela libido. Ela age pela força que ela tem, não e pelo caráter, pela moral que ela exerce. Ela muda o mundo por isso, não pela chota, não pelo pênis. Coisa que o James Gunn não consegue entender. Aí os caras vão falar no comentário, e aqueles pênis, aqueles símbolos cefálicos que existem no filme do Snyder? Aquilo lá é uma representação simbólica da libido dominante deles. Como eles já dominaram a própria libido, eles fizeram aquelas formas cefálicas para lembrar do que eles dominaram. Pode pegar. Eu gosto muito de um quadro do. Eu gosto muito do meme, né? Um meme que é do. Nossa, esqueci como é que é o meme. Mostra dois, mostra duas culturas diferentes, da África e da África e da Grécia. Mas vamos pegar a Grécia. A Grécia, é,
cultura. A Grécia prezava, os gregos, né, prezavam muito por isso aqui, ó. Eu vou pegar um certo. Isso aqui, ó. Por que que, por que que eles faziam, né? Esculturas com homens nus, mulheres nuas. Porque eles. E pênis, micropênis, né? Pênis pequenos. Não é somente porque. Para representar a realidade. Não. Não é por isso. Porque o pênis ser pequeno, eles simbolizam a, a libido, que eles dominaram a própria libido em, em, em favor de algo maior, que era encontrar ser o homem perfeito, ser o homem, ser o ser perfeito. E, e dentro dos quadrinhos, eu gosto também no filme do Snyder que ele pega também, faz comparação tanto grega quanto católica também, né? Cristã. É, isso aqui, ó. Ele faz essas. Não é Jojo Pose, tá ligado? É, é forma mais. É uma simbologia dos gregos também. Mas tem uma outra que como, por exemplo, igual essa aqui, ó, que os caras ficam zoando, o Superman farmando aura. Não, o Superman, ele tá literalmente salvando as pessoas. E ele tá nessa pose aqui também, ó. Tá nessa pose aqui também, porque ele simboliza o que eu disse anteriormente. Ele simboliza a castidade, simboliza o novo Deus. Ele simboliza a nova Gênese, né? Não a nova Gênese, mas o novo Deus, ele simboliza o novo amanhecer, né? Esqueci, mano, eu vi, velho, eu vi uma vez, velho. Aqui, velho, olha isso. Por que que ele deixa tão explícito assim? Por que que o Coringa tá como Jesus? Por quê? Por que que no filme do Snyder o Superman tá aqui assim? Tá, ele tá dizendo, tá falando umas coisas ali, né? Eu não lembro exatamente da cena, mas ele tá falando sobre isso daí dele ser o escolhido, e ele tá. Ele tá perdido como um herói, né? Como um herói, ele tá perdido. E ele tá lá na igreja com o padre e atrás dele tá Jesus Cristo. Ele deixa tão explícito, cara. Não é como se tivesse oculto. Não, ele tá no, na porra do filme todo, tá ligado? Do universo do cara todo. Eu vi, velho. Eu vi essa merda, eu vi essa porra. Além daquele quadro lá do Superman. Ele fez essa camisa também, ó. Além dessa coisa aqui, ó, que ele fez, da Árvore da Cabala. Além disso, ele pegou mesmo, ele pegou o universo cristão e judaico e juntou no filme. Porra, eu não vi. Puta merda. Olha, ele colocou na própria porra do. O que é isso aqui? Acho que é no.
Isso é no Twitter, eu acho. Olha no Patreon do cara, velho. Iconografia religiosa ao Coringa. Tipo, isso. Então, assim, enquanto um. É basicamente assim. Enquanto o Zack Snyder, ele. É, enquanto o Zack Snyder, ele age sabendo exatamente o que tá fazendo, simbolicamente, retoricamente, metafisicamente, tanto faz, filosoficamente, né? Teologicamente também. Ele sabe o que tá fazendo nos filmes dele. Ele leu as HQs, ele sabe de como é o imaginário da DC Comics. Ou pelo menos sabia, né? Quer dizer, sabia o que tá fazendo, né? E fez exatamente o que deveria ter feito. Ele, enquanto ele fez isso, no Superman ele pegou o pior do imaginário pós-moderno, o da revolução sexual. É isso.